Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, meu nome é Wesley e eu fui convidado pela Dinha para darmos continuidade à nossa formação sobre o nosso livro Eu Te Constituí Sentinela na Casa de Israel. E hoje nós vamos abordar o capítulo 6, chamado Propagando a Identidade da RCC. E como esse tema é importante, irmãos. Como ele é necessário. Nós queremos, antes de tudo, entender a palavra propagar, né? Propagar, em linhas gerais, é tornar conhecido. Tornar conhecido. Mas tornar conhecido o quê? A identidade da renovação carismática católica. Como já foi falado, nós temos um plano de ação que se desdobra em 3 etapas: 2020, 2021 e 2022. 2020, somos chamados a resgatar a identidade da RCC. 2021, guardar essa identidade. E 2022, propagar essa mesma identidade. É claro, o propagar não vai se restringir apenas em 2022. Em 2022, nós teremos o tempo forte, mas todo momento nós somos chamados a propagar a identidade da RCC. Como nós colocamos, né, propagar é tornar conhecido. O texto coloca o seguinte, né, nesse ano de 2022, de maneira especial, nós somos chamados a compartilhar com todos na igreja a graça do batismo no Espírito Santo. Ser igreja em saída, mantendo-se em contínuo estado de missão. Encorajar os grupos de oração e dioceses a promoverem ações missionárias para anunciar Jesus e promover o batismo no Espírito Santo. Capacitar líderes comprometidos com a continuidade da obra do Senhor. Irmãos, por que é tão necessário nós propagarmos a identidade da RCC? O Papa São João Paulo II, ele nos disse, ele nos deu uma missão: difundir a chamada cultura de Pentecostes. E o Papa Francisco, em 2014, falando para a RCC, ele pediu que nós pudéssemos partilhar com toda a igreja a graça do batismo no Espírito Santo. Isso é algo muito forte e muito importante. Porque é o Papa, o sucessor de São Pedro, a igreja que está falando através do Papa. E nos dá essa missão, esse mandato. E como Nosso Senhor disse, falando aos apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve. Então, nas palavras de Pedro, é o próprio Jesus que nos chama, diante dessa realidade cada vez mais crescente, de uma cultura de morte, nós podemos propagar a cultura de Pentecostes, onde a graça de Deus, com certeza, é muito mais forte do que o pecado do mundo. E compartilharmos com toda a igreja. A experiência do batismo no Espírito Santo não é algo que se restringe apenas à RCC, apenas à renovação carismática. Desde 1982, a obra Renascer, dentro da paróquia de São José Operário, tem difundido essa experiência do batismo no Espírito Santo. Quantos e quantos irmãos não fazem parte da renovação carismática, fazem parte de outras pastorais, muitos deles até saíram para uma vida de consagração, ou estão em outras paróquias, engajados, e tiveram na sua história de fé a experiência do batismo no Espírito Santo, cujo instrumento foi o nosso grupo de oração, Obra Renascer. Então é nesse sentido que o Papa coloca: levarmos, compartilharmos a experiência do batismo no Espírito Santo para toda a igreja. Não necessariamente vai significar que essas pessoas que vão experimentar esta graça deverão continuar fazendo parte da RCC. Porque aí nós entramos na questão da vocação, do chamado de Deus.
Todos somos chamados à santidade. Aonde viver essa santidade é que nós vamos discernir. Eu me encontrei, respondo ao chamado de Deus à santidade dentro do grupo de oração Obra Renascer, aonde também você é chamado a fazer parte. Mas o batismo no Espírito Santo, nós precisamos entender que é uma graça para a igreja. Não se restringe apenas à renovação carismática católica. E nós devemos difundi-la, nós devemos propagá-la. Os nossos grupos de oração, eles precisam ser cheios de parresia, que é essa autoridade no anúncio, esse desassombro que nos leva a anunciar Jesus Cristo vivo. Jesus Cristo vive e é o Senhor. Essa é a força do nosso anúncio. O nosso grupo de oração, ele precisa estar em permanente estado de missão. Permanente estado de saída, de ir em missão. Porque do contrário, nós vamos estar fazendo, sabe o quê? Pescando em aquário. Qual é o sentido de se pescar em peixes que já estão na igreja? Nós precisamos ser missionários nesse sentido. Não podemos, o texto inclusive coloca, ficar em uma pastoral de permanência, de manutenção. Não, nós precisamos sair em anunciar. É esse o chamado no qual nós somos convidados a responder, que a igreja espera de nós. O padre Jonas Abib, ele fala o seguinte, que a experiência do batismo no Espírito Santo, ela precisa provocar em nós um desejo de que sempre mais e mais pessoas possam experimentar dela. Para isso nós precisamos estar inquietos, comprometidos e impulsionados. Inquietos, ou seja, no nosso espaço de trabalho, de estudo, dentro da nossa casa, sempre nós devemos estar inquietos, desejosos que mais e mais pessoas possam experimentar essa graça do batismo no Espírito Santo. Ser dessa forma comprometidos com essa graça, estar sempre dispostos a orar pelos irmãos, impulsionados. Porque, mas Wesley, eu não tenho muito estudo, eu não conheço muito assim falar das coisas de Deus, mas irmão, você é uma pessoa de fé. Se você ora pelaquele irmão que está em dificuldade, que chega até você para partilhar, se você é uma pessoa capaz de escutar e depois pedir, irmão, vamos rezar, eu posso rezar por você, não tenha dúvida, você vai ser canal de graça. E pelas tuas mãos, aquele irmão será batizado no Espírito Santo. Como diz a palavra de Deus, você vai repetir, meu irmão, minha irmã, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu quero te dar. E em nome de Jesus, você ora e impõe as mãos. E aquele irmão, não tenha dúvida, será batizado no Espírito Santo. Continuando, a gente precisa sempre estar assim, se questionando. Quais são pequenas e grandes iniciativas que o nosso grupo de oração pode fazer para que essa parresia aconteça? Momentos de evangelização, mutirões. Nós, no passado, a Obra Renascer, ela fazia um evento maravilhoso chamado